E aí, pessoal, tudo direitinho? Vamos aí então começar. Olha aí, semana 1, Química Orgânica. Então a gente vai começar com conceitos básicos da química orgânica, tá? Então, você já me conhece, né? Eu sou Gustavo Holanda. A gente vai trabalhar com Q3, tá certo? Então, semana 1, Q3. Então, pessoal, esse assunto de química orgânica inicial, a gente vai falar de química orgânica, o conceito de Kekulé. O que Kekulé falava? Kekulé dizia assim: química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Exatamente. Então, a gente pode daí tirar uma primeira dedução, que todo composto orgânico tem carbono. Tá vendo? Agora, nem tudo que tem carbono é orgânico. Lá, olha, cuidado para não confundir, tá? Então, se é orgânico, tem carbono. Se tem carbono é orgânico, geralmente, mas nem sempre. Tá legal? Como assim, Gustavo? Por exemplo, HCN. HCN é o ácido cianídrico se tiver em solução aquosa. Ele é um ácido em solução aquosa, é um composto da química inorgânica. A gente diz que é de transição. Ele tem carbono, mas não é um composto orgânico. H2CO3, o ácido carbônico, que é o ácido do arroto, é o ácido que está no refrigerante, tá certo? CO2, gás carbônico, do efeito estufa, tá certo? CO, monóxido de carbono, sai na queima, na combustão incompleta, mata quando se liga na hemoglobina, mata por asfixia. Todos esses compostos têm carbono, mas são de transição, eles são mais inorgânicos. Então lembre-se, se é orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Outro conceito que a gente não pode esquecer é quando um rapazinho chamado Berzelius, não é um rapazinho, tá certo? Quando Berzelius diz assim, teoria da força vital, que ele dizia que você só pode obter um composto orgânico a partir de outro também orgânico. Vê que legal? Isso, pessoal, ó, perdurou, tá certo? Até que Frederick Wöhler conseguiu sintetizar ureia. Sim, a ureia que tem na nossa urina, tá certo? A partir do cianato de amônio. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele sintetizou um composto orgânico a partir de um inorgânico. Tudo contrário ao que Wöhler dizia. Com isso, ele derruba a teoria de Wöhler, que é a teoria de Berzelius, desculpa, que é a teoria da força vital. Então, o que Wöhler faz? Derruba a teoria da força vital, tá certo? E de quem era a teoria da força vital? De Berzelius. Então, pessoal, aí a gente começa a estudar na química, se a química orgânica é a química do carbono, a gente precisa saber algumas coisas do carbono. Então, vem para cá. A gente vai ter aqui no carbono, por exemplo, o carbono ele faz 4 ligações. Ele é tetravalente. Tetra, 4, valência, ligações. Então ele faz 4 ligações, tá certo? Essas 4 ligações do carbono, ele pode fazer todas elas simples. Aí a gente diz que ele tem uma hibridação sp3, tá? E que o ângulo aqui, embora não pareça, é espacial, tá? É de 109 graus. Isso é um tetraedro. Ele pode ter uma dupla, tá certo? Tendo uma dupla, a hibridação dele é sp2. O ângulo é de 120 graus. Ou pode ter, olha pessoal, duas duplas ou uma tripla. Ele é sp e o ângulo é de 180 graus. Lembre-se, a ligação simples é chamada de sigma, tá? E a dupla, uma é sigma, a outra é pi pura, tá? E se eu tiver uma tripla, é sigma p. Então, pessoal, isso aqui é a hibridação do carbono, importantíssimo nos vestibulares, tá? Outro detalhe, aqui você tem um tetraedro, aqui é trigonal, não é isso? É um triângulo, trigonal, e aqui é linha, aqui é linear. Então você tem essas estruturas para o carbono, inicialmente importante a gente lembrar.
Então a gente vai ter aí na questão número 1, olha aí a questão número 1 para a gente. Ele coloca na questão, vê, as moléculas dos nanopróteons lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens da compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais. Olha, pessoal, vê bem, elas são muito usadas na química orgânica. Então você tem aí, por exemplo, essa estruturazinha que parece um bonequinho. Na verdade, parece não, é um bonequinho. Então você tem aí esse bonequinho, e olha que coisa interessante. Quando você vai arrumar esse bonequinho, deixa eu pegar aqui o apagador, só um minutinho. Quando você vai arrumar esse bonequinho, voltei. Então você vai ter aqui, ó. Lembrem-se, cada vértice é um carbono, tá certo? Então aqui, ó, você tem os carbonos se ligando. Eu posso escrever isso assim, ó. Cada vértice é um carbono. Legal? Se eu tiver aqui, olha, uma dupla ligação, olha o que é que acontece, ó. Eu passo um traçozinho por cima. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. Uma dupla ligação. E aqui, olha, eu posso ter, olha, pessoal, acima e abaixo. Isso aqui é o quê? É uma tripla ligação, tá? Então ele pergunta a gente assim, veja, ele dá o desenho bem bonitinho, que você está vendo aí, e pergunta para a gente em qual parte do corpo do nanoquire existe um carbono quaternário. Gustavo, o que é um carbono quaternário? Vamos primeiro entender o que é um carbono primário. Um carbono primário é aquele que está ligado a apenas um carbono. O secundário está ligado a 2. O terciário a 3 e o quaternário a 4. Como o carbono só faz 4 ligações, só pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Gustavo, se não tiver ligado a ninguém, se ele for assim sozinho, é um carbono o quê? Solitário? Não, a gente considera ele primário. Embora alguns autores digam que ele não tem classificação, mas a gente vai pela maioria, tá? A maioria dos autores, que é usado no vestibular, obviamente, ele é um carbono primário. Então, quando é que ele é primário? Quando ele está ligado a um ou a nenhum carbono. Ele quer saber, então, na questão, voltando para ela, que ele quer saber o quê? Vamos lá para ela? Olha aqui. Ele quer saber qual dele é quaternário. Então, pessoal, eu botei aqui bem bonitinho, ó. Quando você analisa, qual é o carbono que é quaternário? É o que está com a seta, ó, roxinha. Está ligado a 1, 2, 3, 4. Não é isso? Esse aqui, ó, 1, 2. Opa, bati aqui na tela. Vamos lá. Então, ele está ligado a 1, 2, secundário. Esse daqui do meio, ó, do punho, 1, 2, 3, 4. Opa! Esse cara do punho é o quaternário. Gustavo, e essa seta roxa? Essa seta roxa só tem esse sentido aqui, ó, pessoal. É para você saber que aqui, no meio do braço dele, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Uma tripla ligação. Legal? Uma tripla ligação. Então, onde é que está, pessoal? Onde é que está marcado? Está no punho dele, né? No punho. Na verdade, nas mãos. Então, a resposta da questão é letra A. Na mão dele, aqui, ó, onde você tem esse ponto, ele tem 4 ligantes, 4 carbonos, tá? Ligado a 4 carbonos, quer dizer que ele é um carbono quaternário. Legal? Então, ligado a 4 carbonos, ele é um carbono quaternário. Vamos lá, pessoal. Então, revisando aí. Questão de número 2. Olha aí, veja. Presta bem atenção. Essa estrutura, ela merece uma atençãozinha bem legal da gente. Por que, Gustavo? Veja. Primeiro, ele aqui colocou uma parte cíclica. Só que todo mundo aí é ligação simples. Não é verdade? Todos os carbonos aqui, ó, tem ligações simples. Por quê? Porque ele não tem nenhum traço de dupla nem de tripla. Então, se é só simples, esse ângulo é quanto? 109 graus e 28 minutos, tá? Lembra disso. Aí você vem, ó, lembre-se, cada vértice é um carbono. Aqui aparece ser dupla O. Tem uma dupla. Opa! Se tem uma dupla, é o sp2, trigonal. Trigonal é quanto? 120. E vem para cá, olha, pessoal, isso aqui é uma tripla, ó, tá? Aqui também tem um carbono, tá?
Então, se é uma tripla, quanto é esse ângulo aqui da tripla? 180 graus. Então, a gente tem aí uma reta. Ele é linear. Tenho ele bem bonitinho aí, ó. Como tá bonitinho. Então, você tem aqui, ó, 109, SP3, né? SP2, que é o 120 graus, e SP, que é 180. Então, pessoal, é importante que você lembre sempre da hibridação. Sempre é importante, tá certo? Sempre é fundamental. Então, a gente tem aí a estrutura formando essa cadeia. Então, a gente tem 109A, 120B e 180C. Então, a resposta é a letra B, 109, 120 e 180. Legal? Então, tem que lembrar, tá? 4 ligações simples, SP3. Uma dupla e o resto simples, o quê? SP2. Se tiver 2 duplas ou uma tripla, SP. Vamos lá. Questão 3. A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância. Pessoal, lembrem-se, tá? Nós estamos falando de benzeno. A gente vai lembrar da sala de aula que, olha, quando a gente tem essa estrutura aqui, lembra? A gente falou sobre uma tal de ressonância, que quer dizer deslocalização da ligação dupla, da ligação π. Olha, a ligação π, ela está o quê? Deslocando-se pela cadeia, tá? Então, isso é chamado de ressonância. Aí você tem essa estrutura enorme que ele colocou, porque a gente, ao invés de escrever assim, a melhor maneira de representá-lo é com essa bolinha no meio para dizer que ele está em movimento. Mas existe outra maneira também, que é como com as duplas em movimento deslocalizadas, chamada de ressonância. Certinho? Então, pessoal, aí ele diz aí, ó, a exposição tal, mas ele, na verdade, querendo saber da gente qual é a fórmula. Então, eu botei aqui para você a estrutura aberta. Olha aqui, ó, do jeito que veio na prova, do jeito que você teria que fazer para responder. Abrir, tá certo? Pelo amor de Deus, lembre-se que cada carbono tem 4 ligantes, 4 ligações, e que, no caso do anel aromático do benzeno, nesse anel aromático, são duplas e simples alternadas. Então, vamos lá. Aí ele quer saber, com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e de hidrogênio presentes no benzopireno é... Pessoal, olha aí, volta comigo. Carbonos e hidrogênio. Vem para cá, ó. É só você contar os carbonos, tá? E contar os hidrogênios. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí você monta a sua estruturazinha. Então, vamos fazer aqui no nosso quadro. Deixa eu apagar aí, tá batendo aqui do lado. Vamos aqui montar a nossa pequena estruturazinha. Deixa eu pegar aqui o lápis aqui do lado, para que a gente possa montar. Certinho? Só um minuto. Vamos lá, peguei. Olha bem, pessoal. Então, o que é que ele quer saber da gente aqui? Ele quer saber exatamente qual é a relação da questão de número 3. Então, contaram quantos carbonos tinha? Contaram, não foi? Contaram quantos hidrogênios tinha? Contamos, né? Então agora você vem e faz diretíssimo. Eu tenho um total de número de átomos de carbono, 20 contados. Número de átomos de hidrogênio, a gente contou agora, tem 12. 20 por 12 dá 5 terços. Não é isso? Então a resposta da questão, 5 terços. Qual é a letra? Quem melhor responde? Letra D. Facilzinha, pessoal. Gostaram dessa? Boa, né? Então, questão de número 3. A questão, a resposta, a letra D. Olha aí. Agora, questão 4. D.
O eugenol ou óleo de cravo é um forte antisséptico. Seus efeitos medicinais auxiliam no tratamento de náuseas, indigestão e diarreia. Contém propriedades bactericidas, antivirais e é também usado como anestésico e antisséptico para o alívio de dores de dente. A forma estrutural deste composto pode ser vista abaixo. Durante esse ano, a gente vai aprender depois, pessoal, a reconhecer a função, tá? Isso aqui é uma função éter, tá? Então a gente vai, durante o ano, aprendendo isso, que vai ser bem legal. Então ele pergunta, o número de átomos de carbono secundário deste composto é... Vê, o que é um átomo de carbono secundário? Aí você me diz, é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Tá vendo como você está sabidão? Então vamos lá. Aqui, ó. H2C, essa estrutura que aí tá. Deixa eu filar aqui da minha fichinha. CH, CH2. Lembre-se, cada vértice é um átomo de carbono. Não é isso? Então vamos lá. Aqui, olha. Então você tem aqui em cada vértice um átomo de carbono. Então você vai ter aqui. Pronto, essa é a estrutura, tá, pessoal? Então vamos embora. Aí eu vou ter aqui, ó, primário, secundário, secundário, 1, 2, 3. Então esse é terciário. Esse aqui, secundário, secundário, secundário. Ó, é só carbono, tá? 1, 2. Certo, muito bem. Então ele é secundário. Esse, 1, 2. Mas tá ligado ao oxigênio. É só carbono. Secundário. Primário. E o que? Primário. Então, aí agora a gente vai contar o que é que ele nos pede. O que é que ele pede na questão? O número de átomos de carbono secundário. Vamos fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 no total. O que é carbono primário? Ligado a 1 átomo de carbono. O que é carbono secundário? Ligado a 2 átomos de carbono. O que é o carbono terciário? Ligado a 3 átomos de carbono. O que é o carbono quaternário? Ligado a 4 átomos de carbono. E o que é o carbono quaternário? É errado, não existe, né? Ele só pode fazer 4 ligações. Aê! Então aqui, ó, olha a estrutura bem bonitinha para você montar. Cada vértice da fórmula representa um carbono. Legal? Então a resposta, letra C dessa nossa questão. Pessoal, bora lá. Questão de número 5. O Comitê Olímpico Internacional... Vai acabar a nossa primeira aula. Teremos muitas. O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas de 2016, tu viu? Estava bastante atento aos casos de doping dos atletas. A nandrolona, por exemplo, é um hormônio derivado da testosterona, muito utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de esteroides anabólicos. Aí ele diz aí, ele dá a estrutura da nandrolona. Vamos ver o que é que ele quer. Ele quer saber quem é sp3. Pessoal, só é sp3 quem só tem ligação simples. Muito bem. Então, quem aí só tem ligação simples? Venha comigo, venha assim. Olha aí. Quem só tem ligação simples, estou mudando aqui o slide para você poder acompanhar, tá? Quem só tem ligação simples é o pessoal que está no vértice aqui, ó. Esse, olha, acompanha a seta do computador. 1, 2, 3, então bora ver. Ó, só tem ligação simples, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, todos aqui, ó. Tá? Só que a pergunta dele é mais maldosa. Volta aí. Quantos carbonos terciários? Então, meu filho, não é só ser sp3. Ó, sp3 é o quê? Vai. O que é sp3? sp3. Também meu apagador, que eu vou... Esqueci meu apagador lá fora, a culpa é minha. Ó, sp3 é quando só tem ligação simples, na verdade, e ele quer que seja terciário. Então ele quer que seja ligação simples e que esteja ligado pelo menos a quantos?
a 3 carbonos, certo? Então ainda tem esse detalhe. Então vem para cá, quem é que é? Esses que estão marcados, ó. Tá ligado a 1 carbono, 2 o de baixo 3, aqui ó, 1, 2 o de baixo 3, aqui ó, 1, 2, 3, esse daqui ó, 1, 2, 3. Então você tem 4, logo a resposta da questão seria 4. Agora, olha bem, é fácil? É, mas a gente tem que prestar atenção. Então, pessoal, não acumule semanas, tá? A gente está começando o curso, passa rápido. Eita, está começando hoje, pessoal. Daqui a pouco a gente está na revisão falando sobre isso. Então, aproveita aula a aula. A gente está no pátio. Vem aí no pátio, procura a gente, tá legal? Faça bem muito exercício. Você tem aí muitos exercícios para fazer por semana, muitas provas, tem simulados, então não deixe de fazer. Siga a instrução de Fernandinho, siga a instrução do curso, de Arthur, de todos nós, tá certo? E você vai ter um resultado muito positivo. Não estou falando isso da boca para fora, estou falando de experiência própria, de quem vive o curso, de quem conhece a estrutura, de quem conhece os resultados, tá certo? Então você está no lugar certo, aproveite isso, você está no lugar certo, na hora certa. Isso é o sinal de que tudo vai dar certo, tá certo? Então, certo, 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 estou esperando você no pátio, viu? Beijão, pessoal. Obrigado pela atenção, tá? E em breve estaremos conversando mais e mais. Legal? Tchauzão. Beijo.